Olá, bem-vindos ao nosso canal Roda de Mães e hoje a gente vai falar sobre refluxo. Gente, eu passei mal perrengue com o refluxo do Miguel. O refluxo dele era oculto, ou seja, não dá pra ver, né? Assim, geralmente não coloca pra fora, sobe, né? Mas a gente às vezes nem percebe que subiu alguma coisa, né? E como tudo começou, como que eu fui percebendo? Quando o Miguel tinha mais ou menos 17 dias, ele começou a ter um comportamento estranho, como se ele tivesse agoniado, sabe? Meio que se quase debatendo. E eu pensei que ele estava gripado. Eu percebi que o narizinho dele estava assim, congestionado. E eu pensei que ele estava gripado. E no outro dia eu fui ao médico. O médico viu não, que estava tudo certo, que ele estava gripado. E a enfermeira falou: olha, você tem que fazer uma lavagem nasal nele todos os dias para limpar o narizinho e tal. E assim eu fui fazendo. E eu percebi que, na verdade, o que estava acontecendo, aí eu fui associar. Depois, gente, de pesquisar muito e também ficar observando o Miguel. Eu percebi que quando ele estava no meu colo, eu sentia, sabe, pelo corpo, a barriguinha dele em contato comigo, eu sentia que estava subindo o leite, né? E eu fui percebendo que quanto mais ele ficava deitado, mais isso acontecia. Então eu fui deixando cada vez ele mais em pé, ao ponto de que para dormir, gente, eu dormi várias vezes sentada com o Miguel no meu colo. Eu usava, deixa até aqui, tá até aqui a almofada, eu usava essa almofada aqui para eu ficar um pouco mais inclinada e com ele no meu colo. Eu tinha muito medo do Miguel ficar sufocado, porque eu descobri que quando o bebê tem até entre 4 e 6 meses, né, ele não respira pela boca. Então imagina, se fechou o nariz já era, né, pra criança. Então, gente, eu passei 4 meses sem dormir mesmo, assim, eu acho que eu apagava, tinha uns apagões, mas eu ficava sem dormir. O pai do Miguel até brincava que ele tomava um susto, que ele acordava de madrugada e tinha 2 olhos, assim, em cima do Miguel. E, cara, eu fiz de tudo, eu pesquisei muita coisa. Inclusive, eu acho que eu quero muito que esse vídeo chegue em outras mães que passam por esse problema, porque eu não vi relato de nenhuma mãe. Eu procurei muito alguma mãe que passasse por isso, o que ela fazia. Eu fiz coisas que não são recomendadas. Por exemplo, o bebê não precisa ficar no travesseiro, né? Isso até faz mal pra coluna dele, qualquer travesseiro. E eu deixava mesmo o Miguel em cima do travesseiro, mesmo inclinado, porque quanto mais inclinado ele ficasse, era melhor pro refluxo, para não regurgitar, né? E eu também pesquisando sobre isso, né, e também conversando com os médicos, eu entendi, eles me explicaram que o sistema digestivo do bebê, justamente até quando nasce, até mais ou menos uns 4 meses, ele ainda é imaturo. E existe vou dizer assim, uma portinha chamada esfíncter, que ela fica entreaberta, nem sempre ela fecha. Então você, geralmente, né, quando a gente já tá com esse sistema digestivo maduro, você come e ela fecha. Mas o bebê, ela não fecha, nem sempre ela fecha, e ela fica meio que quando o bebê deita, ela pode, digamos, abrir, né, e aí o leite volta, né, e principalmente porque é líquido. E justamente à medida que o bebê também entrasse na introdução alimentar, isso ajudaria bastante, porque naturalmente, né, o sólido já seria mais difícil de voltar. E também, eu fiquei também pensando que uma das possibilidades, né, conversando com outras mães, seria alergia ao leite. Mas só que essas mães também me falaram que se ele tivesse com alergia ao leite, que eu como, né, no caso eu, derivados de lactose, né, pudesse estar dando essa alergia nele. E aí, o que aconteceu? Pesquisando também, conversando com outras mães, geralmente, quando o bebê ele tem alergia a esse lactose que a mãe ingere, né, que ele pega no peito da mamãe, que ele não vai comer, né, leite até os 6 meses, ele não é para comer, né, até os 6 meses, se ele tiver alergia, ele vai ter outras reações também, juntamente com a questão do refluxo, né? Ele vai ter, por exemplo, diarreia, enfim, dentre outras coisas. E o Miguel não, era só o refluxo mesmo. Mesmo assim, eu fiz uma dieta de lactose, eu fiz uma dieta de glúten, eu fiz dieta de frutas cítricas. Gente, eu fiz tanta coisa. Enfim, aí, quando o Miguel fez 2 meses, mais ou menos, que eu fui na consulta dele de 2 meses, o médico falou: você pode dar um leite pra ele, a gente pode introduzir um NAN, uma fórmula para ele, que é um leite um pouco mais pastoso e que pode ser que ele não volte com tanta facilidade quanto o leite materno. Mas eu não indico. Se eu fosse você, eu continuaria como tá e vai fazendo a lavagem nasal, vai fazendo como tá, né?
que é uma questão de tempo. É de tempo do intestino dele amadurecer, do sistema digestivo dele amadurecer. E assim eu fiz. Eu também não estava muito nada contra, mas eu não queria, né, que entrar logo com fórmula com não, com Miguel com 2 meses. E assim eu fui seguindo o baile, gente. Eu fiquei 4 meses sem dormir mesmo, sabe? Eu me privei muito até de fazer necessidades básicas. A sorte é que o pai do Miguel também ficava muito em casa comigo. Então, assim, era um momento que eu podia ir fazer alguma coisa, tomar um banho, alguma coisa. Mas até os cochilos do Miguel eu tirava do meu lado, assim, não existia essa coisa de Miguel vai tirar um cochilo, eu vou deixá-lo no quartinho dele e vou fazer alguma coisa. Isso não existia. Eu ficava 24 horas com o Miguel, sempre observando. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu sozinha em casa deixei o Miguel assim um pouco de longe, mas na minha vista. Foi quando eu tinha uma varanda no meu quarto nessa época. E eu me permiti, vou dizer assim, comer sei lá, um amendoim com café na varanda e olhando ele de longe, assim, sabe? Pra não sem perder de vista. Foi o primeiro distanciamento, assim, que eu tive do Miguel. Pra vocês verem, assim, o tanto que eu tinha medo dele realmente ficar sem respirar, né? No final das contas, ficar sem respirar. Eu queria só voltar atrás de uma coisa que eu falei, da questão do travesseiro, que existem almofadas anti-refluxo, né? Não cheguei a comprar. O que eu fiz? Eu coloquei uma coisa também que eu vi na internet, né? Que funciona, é colocar revistas debaixo do colchão do berço. Colocar revistas, livros, alguma coisa, né? Porque ele fica inclinado. Só que o que acontecia? Ele escorregava muito. Quando eu via, o Miguel já estava lá embaixo, entendeu? Então, assim, eu não gostei. O médico disse que o travesseiro anti-refluxo, muitas pessoas usam errado. Elas usam tem que ser um travesseiro que o bebê fique completamente em cima desse travesseiro. O bebê fica completamente em cima desse travesseiro anti-refluxo, né? E muitos, digamos que aqui é o travesseiro, certo? Ele é inclinadinho assim. E aí as pessoas colocavam só essa parte assim da cabeça do bebê. E não, é o bebê todinho. E aí eu pensei, o bebê vai escorregando também. Aí, gente, sabe o que foi que eu fiz? Eu tinha uma almofada que ela era bem molinha. O Miguel deitava, ele meio que afundava assim, né? Porque ele era muito bebezinho. E aí pra ele não virar, digamos assim, tombar, né, pros lados. E depois eu vi que também na almofada de amamentação, né, porque ela é assim, tipo assim, a almofada de amamentação, vocês sabem. Eu botava o Miguel também deitado lá, porque aí também não tinha perigo de eu dormir e o Miguel virar pro lado e eu não ver. Já que uma vez que ele não sabe desvirar, né, não sabia desvirar, seria um problema. Inclusive, quando o Miguel, o que é recomendado quando o bebê está dormindo, é o bebê dormir de pra cima, né, nem para um lado nem pro outro. Isso é muito estranho, né? Minha mãe, a priori, você pensa assim, não, mas se o bebê tiver refluxo e ele estiver de lado, vai ser mais fácil dele não se engasgar. Mas a Sociedade de Pediatria já publicou em artigos, né, que o ideal é que o bebê fique deitado de barriga para cima e aí, caso ele tenha um refluxo, naturalmente ele vira a boca, né? Então, assim eu fiz também. Só que quando o Miguel começou a virar, uma coisa que foi bem um divisor, assim, pra mim, no começo, assim, de todo esse processo também, foi quando o Miguel começou a se virar e desvirar, né, também, porque ele tem que saber, né, você fica mais tranquila, porque ele começou a virar e ele começou a sentir mais, como é que posso dizer? Ele começou a dormir melhor depois que ele começou a virar. Porque eu acredito que quando vinha o refluxo, não ia direto, nem sempre ia pro nariz, ou então ficava mais fácil. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que depois que esse menino começou a virar de lado, que ele começou a ficar de lado, e eu ia lá e desvirava, mas ele virava de novo, ou seja, era uma coisa natural dele, então, e ele começou a dormir melhor assim, aí eu comecei a ver que também já estava tendo uma evolução com relação a isso. Gente, essa evolução foi de passo a passo, pouco a pouco, viu? Esse processo do refluxo dele. Outra coisa que eu fiz, a minha sogra, ela é homeopata, então eu dava homeopatia pro Miguel, só que, segundo ela, homeopatia não se pode dar direto, continuamente. Então o que acontecia? Eu dava homeopatia pro Miguel por uns 3 dias, aí o Miguel ficava bem legal. E aí depois eu tinha que parar, fazer as pausas, aí voltava o refluxo. Gente, às vezes eu acordava assim, meu Deus, será que meu filho vai passar mais esse dia? Porque como é a questão de respiração, né, que fica tampada, eu tinha muito medo desse menino morrer sufocado, gente, não vou mentir. Então, assim, e o Miguel, cara, ele acordava, o Miguel dormia assim, era tipo 40 minutos ele dormia.
Sempre era assim, entendeu? O Miguel não tirava cochilo direito. Gente, esse menino dormia. Eu só não ficava preocupada com o desenvolvimento dele, porque ele desenvolveu normal. Ele começou a gatear normal, ele virava, começou a fazer os movimentos de virar, de voltar bem cedo, inclusive. Senão eu ficaria com muito medo, porque ele não dormia direito. Era muito picotado o sono dele. Eu chegava a fazer 8 lavagens na madrugada, entendeu? Nem ele aguentava mais. O Miguel já levava a seringa e já começava a chorar. Coitado, até hoje, inclusive, já que ele já respira pela boca, tá tudo certo. Quando ele pega uma gripezinha que ele não quer fazer a lavagem nasal, eu até não faço, assim, eu dou até esse desconto, assim, pra ele. Claro que é importante, né, a gente fazer a lavagem nasal, mas às vezes ele tá de boa e eu só deixo, sabe? Porque ele já fez tanta lavagem nasal, esse menino. E eu acho até que, inclusive, Miguel é uma criança que dorme pouco, ele tira cochilos rápidos, ele não dorme durante o dia. Até um ano e 3 meses, agora que esse menino tá dormindo tirando cochilo. Eu não sei se tem alguma relação, porque ele aprendeu tanto a dormir picotado que ele não sabe nem o que é dormir direto. Então, não sei, gente, é só uma suposição minha. E eu sei, gente, que eu já pesquisei muito tudo sobre refluxo que vocês imaginarem nessa internet. Eu quase virei uma expert de refluxo, entendeu? Passei por vários médicos também, gastropediatra e tal. E sempre era isso, né? Eu podia intervir com remédio ou com leite, mas não ia ser uma coisa assim determinante, sabe? Que, pelo que tudo que a gente levantou, desde a questão até do meu parto, né? Foi que, tipo, seria algo mesmo mais biológico dele, físico, com a questão da maturidade do sistema digestivo, né? Inclusive, gente, o meu parto foi uma cesariana, eu não tive naturalmente contrações, eu cheguei a escolher que induzisse meu parto foi induzido, eu tive como 18 horas de contração, mas não dilatou o suficiente, eu cheguei ao ponto de desistir, porque eu vi que não estava evoluindo e eu pedi para ter a cesariana. E eu já li também que a questão do nascimento do parto normal, quando o bebê passa pelo canal vaginal, a parte de trás aqui da cabeça dele, ele sofre uma pressão e essa parte da pressão ela está relacionada com o sistema digestivo do bebê. Então, digamos assim, talvez, não sei, se eu tivesse tido parto normal e o Miguel tivesse passado por esse processo natural, isso teria ajudado na maturidade do sistema digestivo dele. Olha como é que tá tudo conectado, né? Mas enfim, também, sem culpa, né, sem cobrança, foi esse o meu rolê que aconteceu com ele. Por fim, gente, depois de também entrar muito em redes sociais, pesquisando, etc., eu encontrei uma médica falando da questão de hoje em dia a gente fazer tudo muito corrido, dar de mamar sem olhar para o neném. Existe até um termo, gente, que eu não lembro agora, mas é um termo que fala dar de mamar olho no olho do bebê, né? E o que acontecia? Quando o Miguel nasceu, eu, na minha ignorância, eu deixava para fazer minhas leituras e tudo quando ele estava mamando, né? Ele estava mamando aqui, meu celular, eu fazendo as minhas leituras, as minhas coisas. E eu vi que isso não é legal pra mãe e pro bebê, pra relação da mãe com o bebê, porque esse olhar, né, até Freud já me falar, que até Freud diz, né, que aí é que acontece o grande amor, né, entre o filho e a mãe, mas enfim. O vídeo já tá bem longo, não vou entrar nesse quesito, mas enfim. E justamente eu indo pro hospital, conversando com as enfermeiras, as enfermeiras até uma enfermeira falou isso pra mim: mãe, quando você der de mamar pra esse menino, você olha no olho desse menino e você fica ali exclusivamente só pra ele. Então, assim, voltando pro relato que eu vi no Facebook de uma médica, ela tava falando que às vezes a gente vai dar mamar pro filho e tá numa outra história, tu tá ali o teu peito com o teu filho, o peito tá com o filho, mas tua cabeça tá lá em outro lugar. E você tá numa vibração frenética, você tá numa outra vibração que não é uma vibração para aquele momento do bebê que tá comendo, tá se alimentando. E eu percebi que eu fazia isso. Eu fazia isso na minha ignorância naturalmente. Então, toda vez que Miguel ia mamar, eu já tava com o meu celular pra eu ler, pra eu estudar, pra eu fazer minhas coisas. E eu percebi, gente, que depois que eu realmente acalmei minha energia, me dediquei àquele momento com o Miguel, eu percebia que ele tinha menos crises de refluxo. Eu acredito muito, gente, nessa questão de vibração, de energia, e principalmente porque o bebê, ele é muito sensível, né? Então, desde o começo, eu tava fazendo, desde os primeiros dias, desde sempre, eu tava já fazendo errado isso com o Miguel. Então, assim, gente, moral da história, o que aconteceu? Eu fiquei esperando o Miguel amadurecer, né?
amadurecer esse sistema digestivo dele. Estudei muito sobre isso, mudei muitos hábitos da minha vida, né? Ainda bem que isso passou mesmo quando ele foi entrando para os 4, 6 meses, que foram várias coisas acontecendo, né? Que foi a questão da maturidade, né? Do sistema digestivo, a questão dele já começar a aprender a respirar pela boca, a questão dele começar a se alimentar, né? Com alimentos sólidos, com as frutinhas. Tudo isso em conjunto, né? Com toda a minha questão também de eu me conectar, reconectar com ele. Até mesmo de eu me cuidar, né? Foi uma época que eu me mudei para perto da minha mãe, porque eu morava no Rio de Janeiro e minha mãe morava no Maranhão. E eu não tinha a minha rede de apoio dentro da casa, era só eu e o Édipo também, né? E tudo isso também eu acho que pode ter me deixado meio aflita, né? Não dizendo que eu não tive apoio das minhas sogras, eu tive sim o apoio das minhas sogras, mas enfim, no dia a dia, mesmo na vida diária, era mais eu e o pai do Miguel, enfim. Moral da história, o tempo foi passando, fui dando tempo ao tempo, fui fazendo o que eu pude fazer, errando e acertando, e tá aí, o menino cresceu, passou, né, foi uma coisa gradativa, não foi, esse dia aqui parou, não, foi diminuindo, né, e aí foi isso. Pulei essa fogueira, já peguei essa porrada aí, desde o começo da vida do Miguel, mas fora isso o Miguel é uma criança muito tranquila, ainda bem, eu tive sorte também em outras coisas, o Miguel é uma criança tranquila, e mesmo assim ele não entrava em grandes choros, digamos assim, ele também foi um guerreiro nessa primeira etapa aí da vida dele. Então se você está passando por esse processo, que você não consegue dormir, que você fica preocupada, bom, pelo sim e pelo não, eu sempre fiquei em cima pra estar acompanhando se ele tava respirando ou não. Várias vezes, gente, eu vi se Miguel tava respirando. Não, os primeiros 4 meses da vida dele foi do meu lado, dormindo do meu lado mesmo, né? Não botava ele em berço, né? Porque justamente era muito ruim ficar acompanhando se ele tava respirando no berço, então ele sempre dormiu comigo no meu lado. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas das mães. Se alguém quiser compartilhar, fazer qualquer pergunta, pode comentar aqui nos comentários, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.